Bora começar nosso aulão. Nós vamos fazer esse projeto aqui. Na verdade, eu já fiz ele na marcenaria diferente. Ele já está pronto. Aqui está. Esse projeto é de um amigo. Eu vou cortar ele. Ele está exatamente pronto para corte, que vocês estão vendo aí. Só que eu vou passar pontos importantes desse projeto. E eu quero saber aqui, fala no chat para mim, quem terceiriza? Quem que está aqui hoje que terceiriza? Terceiriza a produção. Corte, fita, filetamento, furação. Moura, terceiriza. Só uma pessoa terceiriza aqui? Legal, só corte e fita, beleza. Duas Boa pessoas. noite. E aí, Shaolin, bom? Beleza, graças a Deus. Thiago faz para terceiros. Tá. Então, 4 pessoas ali. O resto tudo produz? Tem produção interna? Eu faço o projeto e os cortes para as marcenarias. Boa noite, pessoal. Boa noite. Não, no caso eu quero saber quem manda cortar. Cortar, filetar. É isso que eu quero saber. Estou vendo aqui 4 pessoas, 5 pessoas fazem isso. Produz minha marcenaria e faz os cortes para terceiros. Entendi. No seu caso é o contrário. Por que eu estou perguntando isso? Vamos lá. Para que, se você pensa em ter uma terceirização, cortar para marcenarias, ou se você terceiriza, você precisa se atentar a alguns pontos. Na verdade, são 5 pontos cruciais. E eu me lembrei deles fazendo esse projeto aqui. E aí eu vou passar eles aqui com você. Como não são muitas pessoas que terceirizam hoje, eu vou passar eles primeiro, que aí depois a gente conduz em outros pontos que é no contexto geral, mas é importante você saber. A primeira coisa delas é quando você vai terceirizar, você tem que ficar atento ao seu dispositivo de montagem da AMD aqui. E isso é, obviamente, se você vai comprar cortado, furado e fitado. No caso, cortado, fitado e furado. Por quê? Primeiro, você tem que configurar com o dispositivo que o seu centro de serviço faz. Segundo, você tem que configurar com a largura do parafuso, se você colocar minifix. Se você colocar VB, você tem que saber qual que é o VB que sua revenda vende. E até mesmo se tem a broca, o diâmetro da broca no centro de furação, o CNC. CNC não tem tanto esse problema, mas centro de furação tem. O diâmetro da broca, porque senão não vai fazer furação. Teve um caso que aconteceu hoje na comunidade, hoje não, semana que passou na comunidade, onde um usuário pontuou lá que tinha um erro na plataforma em relação na hora que colocava, importava por corte cloud, o Breno foi lá e não era isso, era uma limitação da madeireira, que ela não tinha broca de 18 milímetros. E aí logo não faz, porque o VB que ele tinha colocado, alguma coisa lá, tinha esse furo. Então você tem que se atentar a isso para não dar desencontro de informação. Porque até mesmo para você comprar, tá? Você vai comprar um dispositivo e não tem lá, e aí? Você vai ter que ir no Mercado Livre. Um minifix que o parafuso é de 8 milímetros, que é o bucha. E se não vender na sua madeireira? E você colocou no seu projeto de 8 milímetros? E aí, como é que vai fazer? De 6 milímetros, de 5 milímetros, você tem que saber qual que é. E já pegamos muitos casos aqui. Outra coisa, fabricante da corrediça. Esse projeto aqui, ó, ele tem gavetas. A corrediça que está aqui é invisível. HD. A marca HD.
Se você não colocar a marca exata do que você usa, a furação, a marcação, vai vir tudo errado. Tudo não, mas a grande probabilidade de vir errado é grande, porque cada marca tem o seu parâmetro de furação, que é essas marcações aqui, ó, que no caso a corrediça invisível, ela só tem... Deixa eu mudar a vista aqui, ó. Pronto, ficou melhor. A corrediça invisível só tem na lateral do móvel, não na gaveta. Diferente da telescópica, mas também se aplica para a telescópica. Qual é a corrediça, a marca, para você não perder furação quando você vai comprar furado também? Isso atrapalha até na compra do material. Outro ponto, você vai comprar. Só que aí você fez o projeto para sua vendedora, só que você não verificou se tinha um material. Esse por exemplo, aqui, ó, é o Tauari Guararapes. Aí você vai mandando a madeireira que não tem, acabou o estoque. Aí o seu vendedor, por algum motivo, ele troca lá na hora, porque sai no seu pedido, que é uma similar. A Tauari 2. Nem existe, mas eu estou dando um exemplo. Que vai ser igualzinho visualmente para o seu cliente. Só que aí na hora que entra numa linha de produção, na etiqueta vai estar errado a cor do MDF. Isso pode gerar confusão. Produção industrial vira um caos. Se você faz isso na sua marcenaria, só mudou a chapa, muda aí, e você não muda no projeto, na etiqueta vai ser tudo errado. Aí se você sai, não está lá na sua marcenaria, vai resolver algum problema, isso pode gerar alguma confusão interna no seu negócio. Se você tem CNC, a questão da marcação da corrediça interfere até no seu caso. Nós tivemos um caso aqui bem profundo, tratando com o André, a gente conectou, eu, André, o meu sócio Breno, ficamos entendendo o contexto, onde estava o erro para encontrar. No final, a gente encontrou que a altura da corrediça que ele usava era diferente que estava cadastrado no MD, a gente foi e cadastrou a da marca que ele usava. Por quê? Porque dá diferença. É muita ferragem, é muito cálculo. Então, priorize as marcas que você utiliza, para não dar esse problema na furação. E o último ponto, todo centro de serviço ou madeireira tem limitação de máquina. Ponto. Seja a coladeira de borda que não fileta menor que 70 milímetros, seja um centro de furação que não pega uma peça de 20 centímetros menor, ou que ele não faz um furo do diâmetro X ou Y, ou até mesmo seja a sua CNC, entre parênteses, eu vou entrar nesse assunto depois, que é outro aviso. Deixa eu só concluir a parte do centro de serviço. Então, você precisa saber a limitação do seu centro de serviço para não acontecer de você fazer um projeto e esse projeto te dá trabalho manual. Vou dar um exemplo na prática. Esse rack aqui, ele tem 5 metros. Ele vai ter uma junta seca ali. Só que aqui, ó, o projeto da arquiteta, ela pediu que fosse 30 milímetros do chão. Isso aqui vai ser MDF Ultra. Esse cara aqui e aquele cara ali. Só que eu quero grampear essa base aqui, porque eu quero que essa fita aqui, ó, essa frente aqui, venha pronta da madeireira. Só que eu sabia que na madeireira específico ela não fileta menor que 70. Aí eu já coloquei com C100, porque se eu fizesse menor que 70, o montador ia ter que filetar na mão. Eu queria que tivesse esse trabalho. Eu sabendo disso, eu já projetei aqui do jeito que a madeireira ela vai pegar e vai fazer o máximo industrializado possível. E isso você precisa saber. Que às vezes você vai pegar DMD e jogar para dentro do corte cloud para importar na sua madeireira, e aí, tá em vermelho. Aí você vai ter que voltar na MD para colocar nos parâmetros. Pra, às vezes não tem que fazer coisas manuais. Vou dar outro exemplo. Essa gaveta aqui, ó, ela é fininha. Ela está com 30 e poucos de profundidade. Essa gaveta em específico, eu custei achar corrediça invisível para ela, porque é difícil, as marcas normalmente não têm. Quando vai ficando pequenininha, a não ser que você olhe na internet. Mas aí você tem que saber os parâmetros. Se, deixa vir errado essa mesmo, porque eu já sei. Aí você já tem que colocar no detalhamento de montagem, avisar montador. Tudo isso ajuda muito. Nós sabemos que um processo de projeto, aqui, você consegue eliminar muito erro. Ele não serve só para fazer plano de corte. Ele serve para você planejar. Olha isso aqui. Tem uma bendita de uma tomada bem na divisória. De verdade. O que vai fazer com isso aqui? Você já está sabendo, você já tem que criar um plano de ação. O plano de ação foi,
como tem uma tomada aqui também, ó, tem duas, elimina uma, elimina essa aqui, vai eliminar ela, arranca ela fora e só usa a extensão da outra lá. Foi alinhado isso. Eu já posso colocar, inclusive, no detalhamento de montagem. Ó, tem uma tomada elástica, já pode tirar. Ó, eu já posso fazer o rasgo nesse fundo aqui, ó. Se eu tiver uma CNC, eu posso fazer a usinagem, que nós vamos abordar hoje nessa aula. Como fazer usinagens. O que mais? Junta seca. Vai ter uma junta seca aqui. Eu não decidi se vai ser seca ou bit ainda. Mas eu estou fazendo seca, porque se for bit, a gente faz na montagem lá. Mas olha só, eu consigo mostrar para o montador. Falar, cara, isso aqui vai ser desse jeito. Eu consigo, o tamponamento eu estou mandando maior. Eu consigo no detalhamento falar, ó, esse tamponamento está indo maior, deixa para fazer o acabamento lá, eu quero certinho o acabamento final ali, sem fita, sem nada. É assim que tem que ser esse tipo de acabamento aqui. Tem uma tomada aqui, ó. Eu consigo prever. Essa tomada aqui não tá assim, ó. Não tá... Ela tá bem para dentro do móvel mesmo. Mas como é que eu descobri? Que eu vi que estava sem medida. Porque eu estava projetando, aí eu falei, putz, não tem essa medida aqui. Aí você vai vendo até os pontos de erro. Que, né? Você não é perfeito, com certeza você erra. Mas quanto menos você mexe, manualmente falando, melhor é para uma produção. Aí sair daqui desse jeito. É que eu não fiz a usinagem ainda, mas nós fizemos a usinagem do LED ali, ó. Sair daqui desse jeito. Você acha que a probabilidade de dar erro é menor? Obviamente que é. Você ainda consegue fazer um vídeo. Se você gravar aqui, ó, mostrando para o montador, ó, tá vendo isso aqui? É isso aqui que vocês vão montar. Aí você pega um vídeo do ambiente, você faz uma edição ali bonitinho. Ó, aqui tem uma tomada, aqui tem isso, ponto de risco, tarari, tarará, lá, BCD, XYZ. Além do que eu falei, tem um detalhamento também. Gente, a probabilidade de dar erro é ínfima. Só que se você está no plano de corte, manual, e aí vira um caos da vida que ninguém gosta, certo? Então, se você terceiriza ou está terceirizando para marceneiros, tenha esses cuidados, porque eles não são triviais. Isso interfere muito. E aí, mandou furar com um diâmetro de 8 milímetros, vai olhar um para a cara do outro e vai falar assim, como é que monta? Você está com os dispositivos na mão, tudo de 6. Já aconteceu. O vendedor não sabe disso. Ele tá bolhufas. Ainda mais que você está importando de outra plataforma para dentro do Corte Cloud, para colocar lá dentro, você vai passar raiva. Ah, Eric, por que você está falando isso? Porque já aconteceu comigo. Com a experiência que eu tenho. Você esquece. Às vezes você esquece. Por isso que é bom você montar um checklist. Monta um checklist. Toda vez que vai projetar, o que eu tenho que conferir? Igual o avião. Sabia? A aeronave é assim. É um checklist. Vocês sabem, eu queria ser piloto de avião. E aí, antes de ter a marcenaria, eu tirei a licença de piloto privado. E na aviação, um avião ele só cai por causa, a grande maioria, 99% dos casos é o ser humano. E é um conjunto de erros, nunca é um erro só. É um erro que acumula outro erro, que acumula outro erro, e vai empilhando, 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 até causar queda, até causar acidente, né? Muito difícil você ver um caso que foi culpa da máquina. Por causa de tanto de double check que tem, tem um nome na aviação, redundância. Tudo na aeronave é redundante. Se o automático quebrar, você faz manual. Tudo. Às vezes tem um extremo de ir para manual, até um trem de pouso, por exemplo. Mas tem casos. E na marcenaria não precisa ser diferente. Você consegue criar checklist, ser redundante, criar processo, validação, para não errar. Agora vamos para a parte de projeto. Até aqui ficou alguma dúvida? Nós vamos fazer esse bendito aqui, ó. Posso seguir? Posso? Bora. Primeiro caso aqui, só ver, peraí, mas já estou parando, eu tô ficando caro a mão de obra aqui, né? Quando eu terceirizava, aconteceu comigo, tive que atrasar a entrega para conseguir o minifix aí. Tá vendo? Atrasou a entrega, às vezes a gente não dá valor, mas é extremamente importante.
Cuidar desses casos aqui. Vamos falar daqueles LEDs ali? Eric, como que você fez aqueles LEDs? Deixa eu adiantar para você que nós vamos passar aqui. Eu vou explicar como trabalhar com modulação e tamponamento inteiriço, como fazer usinagens em peça, como fazer a porta de vidro, que tem gente que não sabe, como configurar os dispositivos, os diâmetros, que eu falei na parte de terceirização, como que a gente faz a prateleira engrossada, duplada, isso na sua marcenaria ou terceirizando, tem uma coisinha que você tem que saber, que é um detalhe, que senão vai dar errado, porque tem um contexto de limpeza, e aí nós vamos para as dúvidas. Eric, quando vai tirar a limitação da altura do canal? Como é que é? Quando vai tirar a limitação da altura do canal da gaveta? Está em 12 milímetros. Tirar a limitação. Deve estar falando da corrediça invisível, da parte inferior? Boiei, mano. Uso de 15, em 15. Grava um vídeo para mim, manda no meu WhatsApp, que eu peço pro time olhar isso aí, colocar como tarefa lá. Acho que é tranquilo, pelo que eu entendi. Você já me passou isso? Eu acho que você já me passou isso, não já? Em vídeo? É em vídeo? É aquele negócio da corrediça embaixo, que tá 10 a 12 e você usa 15? Peraí, deixa eu colocar na minha agenda aqui que eu cobro isso amanhã do time. Beleza. Show, voltando aqui. Bora. Ó, vamos lá, para a parte de rasgos. O que acontece? Essas prateleiras são dupladas. Estão vendo aqui que elas estão dupladas, né? Eric, mas essa linha aqui não está contabilizando a fita? Está contabilizando a fita, sim. Só visualmente que está mostrando uma fita em cada prateleira, mas no cálculo está contabilizando uma fita grossa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos editar esse móvel e vamos lá abordar como que eu fiz essa prateleira engrossada e o ponto de atenção que você tem que ter. Engrossada, duplada. Eu, na parte do passo 1, em divisórias, eu cliquei aqui, coloquei prateleira e cliquei nessa seta. A alterar o tipo de divisória. E coloquei duplada. E coloquei a quantidade que eu queria. Só que, atenção. Anterior a começar esse projeto, eu vim em preferência de construção no menu superior, a preferência de construção geral da plataforma. E o que eu fiz? Eu mexi na configuração dela. Eu vim aqui, ó, que eu não sei onde está, nós vamos achar junto. Aqui, ó, achei. Aqui, achei. Tá vendo aqui, ó, margem em peça engrossada? Você vai clicar. O que significa isso? Significa que quando eu tenho um engrosso na plataforma, seja tamponamento, prateleira, tamburato, o que for engrossado, a plataforma aumenta 1 centímetro de cada lado, totalizando 2 total, a mais, para fazer a limpeza. Abre parênteses. Errata. Não é 2 total, é 1 só. Deixa eu anotar aqui que aqui está errado. Adicionar 10 centímetros em cada lado. Mentira. É 5 para cada lado. Total 10 milímetros, ou seja, total 1 centímetro. Deixa eu anotar aqui, peraí, que senão eu vou esquecer. Pronto, voltando aqui. Aí a plataforma, ela toma na peça de cada lado 10 milímetros, 1 centímetro. Significa que sai uma peça de 510 por 510, ela sai o par dela na etiqueta, tem essa informação. Aí você vai colar, escolhe um lado para estar no esquadro, aí você manda lá na operação, dentro do seu processo, já sabe que toda vez que tiver um engrosso, ele vai maior 10 milímetros, inclusive sai aqui, ó, exemplo, ó, divisória duplada, 500 por 350, ficará com
10 milímetros, né? 510 por 360, ou seja, você vai ter que limpar cada lado. Aí, você consegue limpar na esquadrejadeira, seccionadora lá, e depois passa na coladeira de borda ou fita manualmente. Eu gosto de trabalhar dessa forma, porque dá uma garantia, só que em CNC isso não é bom. Em CNC é bom você trabalhar aqui, ó, não aumentar a dimensão. Por quê? Porque CNC tem um ponto de precisão, aí você consegue só ter o ponto de atenção na hora de colar e sapeca ali na coladeira de borda. Se você tem uma coladeira de borda com tupia de entrada, isso eu aconselharia você trabalhar com uma peça maior, que ela limpa, mas é cada um, esse é um contexto de configuração. Por exemplo, na madeireira que eu vou mandar fazer aquele móvel lá, precisa de estar 1 centímetro maior, porque eles já sabem que o processo lá de produção da AMD funciona dessa forma. Então, isso é importante para você fazer toda a peça engrossada. Segundo ponto, aqui nós temos desconto da fita de borda. Para quem tem CNC, você pode já dar o desconto aqui, caso você dê esse desconto da fita de borda. Teve um caso específico que nós atendemos, onde o cliente, usuário da AMD, ele dava esses descontos. Como é que fazia? Ele fazia do outro jeito. Aí a gente ensinou isso aqui para ele. Não, cara, você vem aqui, você pode aplicar o desconto da fita de borda, a peça já vai sair certinho no corte da CNC. Aí ele estava reclamando que estava dando dente para ele lá. Aí eu falei, não, coloca o desconto aqui, que já vai dar desconto certinho, aí cola bonitinho e fica filé. E outro ponto que aconteceu hoje, terceiro ponto, se você tem CNC, antes de qualquer coisa de plano de corte, gente, entre e configura aqui o tipo de otimização, refilo, espessura do disco, se é CNC, aqui, ó, espessura entre as peças, tem como você colocar para não dar problema no seu plano de corte, vacalhar lá o seu corte na CNC. Você consegue configurar aqui. E o dispositivo que eu estava falando no início da aula, fica aqui, ó, tipo de minifix. 8, 6 e 5. Para quem trabalha, não sei quem trabalha aqui com esse tipo de dispositivo, se tiver alguém, e se alguém for ver depois gravado, fica aqui. Agora, voltando aqui para a nossa prateleira, e vamos lá para o 3D. Tem como configurar as cores da evidências? Evidência? Para mim, evidência era música. O que é evidência? Evidência? Evidência. Rodrigo, o que é evidência, Rodrigo? No caso da prateleira que só vai fitar à frente, ela aumenta dos dois lados iguais? Sim. Ela vai aumentar 10 milímetros de cada lado. Porque a ideia é colocar, deve ser referências. Da Léo, chapas da Léo. Chama evidência? Linha exclusiva da Léo. Essas cores tem como, cara. Tem como. Você tem as cores lá? Manda no nosso suporte. Fala, conversei com o Eric, ele pediu para mandar as cores aqui, o catálogo aqui. Aí a gente põe para todo mundo aí. Tem como sim. Tá bom? Eles te entregam engrossado na Palova. Entrega engrossado. Tá, beleza. Então, aqui, voltando para a nossa linha de raciocínio, tem que mandar separado ou só a marca para eles? Não, manda o catálogo. Tudo junto, do jeito que você tiver aí. Manda organizadinho no pacote de zip lá. Faz o melhor que você puder aí. Se tiver as imagens separadas, então, porque eu, às vezes, como você é cliente, tem o PDF, então manda. É isso aí. Aí, vamos lá. Ó. Tá vendo que a prateleira aqui, deixa eu mudar a vista ortográfica, eu gosto dessa aqui, ó. Tá vendo que tem os pontinhos aqui? Isso aqui é Olha só, gente, ó, não vi. Essa prateleira é suporte VB, Zamac, e não tá, ó. Isso aqui tá aquele suporte queijinho branco, não dá, né? O 3D serve para isso também. Vou ter que mexer aqui, não tinha visto, ó, vi agora, conferindo aqui com vocês. Por isso que tem que ter uma maior atenção. Imagina,
Depois que furou, cortou tudo, tá na casa do cliente. Vamos lá, ó. Agora é para quem tem CNC, depois que a gente fizer a usinagem. Agora eu preciso de muita atenção aqui. Vamos lá. Eric, como que eu adiciono a usinagem na peça? Clica no móvel, explode ele. Explodir. Aí tem a peça que eu quero adicionar a usinagem. Clique 2 vezes. Vou lá embaixo. Aí eu clico em adicionar furação rasgo, que eu quero adicionar. Entre parênteses, aqui eu consigo ver tudo que tem de usinagem na peça, que não tem nenhuma. E aqui eu consigo ver o que eu adicionei, que eu não adicionei nada. Então eu vou adicionar furação em rasgo. Rasgo. Atenção comigo aqui, aula de geometria. Ó, imagina que isso aqui é uma chapa. E ela está encostada assim, ó. Beleza? Mas eu vou fazer assim para vocês enxergarem. Se eu tenho uma CNC. Isso aqui é para tirar dúvida de quem tem CNC e quem vai comprar uma CNC. Essa aqui é a minha face. Laqueado. Nós estamos trabalhando com laqueado, ó, brilhando, ó. Então esse aqui é o lado laqueado, certo? Se eu vou cortar numa CNC, o que acontece com o lado laqueado, pessoal? Ele vai ficar para cima, vocês concordam? Por quê? Porque o laqueado fica para cima num corte da CNC. E a parte fosca fica para baixo numa CNC. Beleza. No centro de furação também, mesma coisa. E numa seccionadora na hora de cortar também. Aqui é o lado A. O que é o lado A? É o lado brilhante. Nesse exemplo que eu estou dando para vocês. O que é o lado B? É o lado que fica em contato com a máquina. É o lado B. Beleza. E aí a primeira coisa que eu preciso falar com vocês, ó. Tá vendo esse botão aqui? Imagina que é um furo. Desse lado aqui, ó. Ó, é um furo. Certo? Só que, dependendo do movimento que eu faço na peça, o furo fica invertido, fica espelhado o furo. E dependendo onde é o furo na peça, se eu tenho um furo em cima, no lado brilhante, e um furo aqui, ó, se na hora que eu vou fazer essa bendita da usinagem, e pego o meu DXF, e mando fazer o lado A e o lado B junto, o que vai acontecer? Ele espelha e não vai dar montagem. Porque isso aqui é geometria. Não tem o que fazer. A AMD ela gera um DXF para você, para passar no Aspire Optical ou mandar na Rex, para quem é cliente da Rex. Lindo. Você, se fizer o lado B, tem que ter essa ciência de ou movimentar a peça, ou criar algum percurso, que eu sei que tem pessoas que criam os seus jeitos de limpar a chapa, faz o lado B primeiro, depois vira a chapa inteira e corta o A. Tem vários recursos. Mas eu preciso que vocês entendam isso na hora de criar a usinagem para mandar para a CNC. Voltando aqui, o que eu expliquei ficou claro? Ou alguém ficou confuso, eu explico de novo. Me fala. Se alguém ficou com dúvida, fala assim, ó, eu fiquei com dúvida. Sem correria. Claro para todo mundo? Posso seguir, né? Beleza. Então, nós vamos fazer a furação do lado B, de bola. Eu vou aqui colocar que o rasgo é de 14 e a profundidade é de 8, ó. Perfeito. O rasgo está aqui. Vermelhinho, aqui, ó, legenda, é o lado B. Vou adicionar o furo e vou salvar. O que está acontecendo naquela peça? Está carregando a usinagem ali que eu adicionei. Aí ela já apareceu. Presta atenção, ó. Eu falei que o Zamac está errado aqui. Eu quero colocar Zamac, então vai ter furo aqui também. Vocês concordam comigo? Vai ter furo. Na hora que eu mando para um centro de furação, para um CNC, lindo. Eu consigo fazer o rasgo e o Zamac. Tá top. Tem vez que, se você adicionar a usinagem que acontece, você tem furo do lado A e do lado B, imagine que fosse do lado A esse rasgo, e vou salvar, vai criar um em cima do outro, né? Mas não tem problema, o exemplo aqui atende. Vou apertar X. Ó, fez lá, ó. Olha lá, o rasguinho aqui, ó. Tá lá, em cima. O que significa isso aqui? Que eu ia ter que escolher o que eu ia fazer. Porque eu tenho um furo do lado de baixo. Nesse exemplo não tem.
aqui, ó, na prática, mas no meu exemplo tem. Eu quero colocar furos à máquina aqui de verdade. E aí ia ter um rasgo em cima. O que eu ia ter que fazer? Eu escolho o que eu quero fazer. Agora, se eu tenho um centro de furação, não. Que tem centro de furação que faz o lado A e o lado B direto. Eric, mas eu tenho CNC. Esse rasgo que você inseriu aqui foi do lado B. E tem um monte de peça que vai ser no lado A. Só que o rasgo está centralizado, pessoal. Então, se eu jogar esse rasgo que está no lado B para o lado A, vai mudar alguma coisa? Nada. Bolhufas. Faz o bendito da usinagem lá da camada B junto com A, que vai dar tudo super certo. Agora, se eu venho aqui e faço assim, ó, vou editar o Biroscopes aqui, cadê ele? Vou excluir esse aqui para não confundir. Vou editar aqui, ó, e eu vou colocar ele no eixo Y, 100. Esse é o exemplo perfeito. O que eu acabei de fazer? Esse rasgo não está mais centralizado. Ele não centralizou. Ele está ali, ó. Se eu jogar ele para o lado A para fazer, na hora que estiver cortando, o que vai acontecer? Ele vai espelhar. Eu, como é um rasgo, eu posso só fitar ao contrário, ou sabendo disso, conferir se vai dar tudo certinho, porque como não tem furação aqui, daria certo. Com o Zamac ali, não daria certo. Aí eu precisaria ver como que eu ia montar lá. E eu sei que isso é confuso, pessoal, mas é a vida da CNC. Não tem o que fazer, não. Ainda que se a AMD gerar o código G-Code direto aqui, você vai ter que dar o tombo na máquina para fazer 2 códigos. Então não tem como correr de entender o que você está mexendo, para onde que está indo o buraco aqui da CNC. Eric, como é que você adicionou essa decoração? Ensinei várias vezes, né? Decorar. Aí eu venho aqui adicionar e digitei LED aqui. Aí apareceu o LED aqui. Eu cliquei. Aí apareceu esse LED. Eu vim aqui reduzir ele para 150 de altura. E coloquei aqui 1485, acho. Que é a medida dele inteiriço e joguei para lá. E mexi na setinha. Que na setinha também mexe, né? Deixa eu fazer uma pergunta que já estamos no meio da aula. Tem novato aqui? Novato. Novato, tipo assim, menos de uma semana, 2. Tem alguém aqui? Misericórdia, Laís. Me desculpa, eu não perguntei no início, você deve estar boiando, né? Eu enchendo você de informação aqui, de usinagem. Não foi minha intenção. Deixa eu só contextualizar aqui para os novatos, tá? Porque às vezes é muita informação. Vamos lá. Pessoal, essa aula aqui, eu estou sendo objetivo em pontos específicos, mas para você que é novato, você vai pegar... Tem um aulão lá de 2 semanas atrás que é Entenda os passos a passo da AMD. Dá uma assistida lá, ó. Fica aqui, ó, menu superior, aprenda como usar. Assistir esses aulões aqui, caso você não tenha assistido. Ó. Você vem aqui do lado, ó, aulões. Aí você vai vir aqui, ó. Tcharanã, tchan, tchan, tchan. Entenda cada etapa da plataforma. Aí depois você vai vir vendo os aulões, você começa a entender como fazer essa parte do armário em banheiro é boa. Tem aulão demais aqui. Eu estou há 8 meses fazendo aulão. Fui fazer as contas. Bastante tempo. Fala, Ivone. Quer falar alguma coisa? Bom, se você quiser falar alguma coisa, libere o microfone, você pode falar, tá? Voltando à linha de raciocínio aqui. Vamos lá. Agora que a gente aprendeu a fazer a parte de usinagem, e ficou claro, acredito eu, se não tiver ficado claro, você levanta a mão e eu abro a pergunta aqui, e vamos seguindo aqui. Deixa eu só deletar esse cara aqui. Ué? Deixa eu colocar as portas. Seguinte, essa veneziana, Eric, você adicionou ela? Sim, eu adicionei ela em portas. Agora nós vamos passar na parte de módulo e mostrar como que eu adicionei ela. Tem pessoas que não sabem, eu vou explicar aqui agora. Quando você vai adicionar e criar uma estrutura, uma caixa,
Você tem a opção de adicionar a porta de vidro, que é aquela que vocês viram lá na cristaleira, ou porta veneziana. Fica aqui em portas. Você vai clicar aqui, ó, porta MDF. Eita, tirei. Alumínio, que é a de vidro. Provençal, veneziana, que é a que eu adicionei aqui, ó. Essa aqui. Barra de portas, puxador para cima. Eric, onde que eu coloco o puxador cava? É sempre na tela de aparência. Você vai selecionar lá qual que é o tipo de puxador que você quer. Aqui em específico, o que eu fiz? Eu tinha 5,70 milímetros para trabalhar. Eu sabendo disso, vem aqui, vou explicar agora. Ó, 5.070 menos 30 de cada lado que eu queria dar de desconto de acabamento, menos 10 milímetros que eu queria trabalhar lá, eu dividi isso aqui por 3, porque eram os módulos que eu queria. E apareceu esse número que eu não gosto dele. Eu falei, 1666 vai dar errado. Esse módulo ele vai bichar na casa do cliente. Eu vou fazer um 1665, para não dar erro. Aí, o que eu fiz? Olha lá, 1665. Ó. Eu fiz o primeiro, esse aqui. Entrei em preferência de construção, coloquei a base por dentro da lateral, que estava por fora. Eu mudei a régua, que estava por dentro, coloquei por fora. Mexi na régua de reforço. Fui mexendo o que eu queria aqui. Coloquei na medida, esses módulos iam ser todos iguais. O que eu fiz? Resumo. Vim aqui, dupliquei, falei que seria grudado do lado. Aí eu vim no segundo, dupliquei e falei que seria grudado do lado. Aí eu entrei só nesse aqui, editar, mudei só a porta. E resumo, eu tinha o conjunto montado já no 3D. Ia ser a mesma profundidade, o mesmo tamanho, ia ser o mesmo tudo. E aí eu fiz o quê? Apliquei o tamponamento no conjunto, no grupo. Que a minha intenção era já que o tamponamento dividisse por si só, já criasse a emenda ali, junta seca e pronto, final. Passa a régua, era isso que eu queria. Foi assim que eu fiz. Ponto de atenção para quem é novato. A plataforma, ela funciona da seguinte forma. Parte de tamponamento. Se eu quero que o tamponamento do lado direito e esquerdo fique por fora e tampando a parte inferior, o que eu faço? Adiciono o inferior primeiro. Vou colocar aqui que ele é engrossado e ele é esse aqui. Agora eu vou adicionar do lado esquerdo e vou adicionar do lado direito. O que aconteceu? Ele tampou o tamponamento dos lados. E o tampo, que é o último que eu vou selecionar, além de tampar o módulo, ele vai tampar os tamponamentos laterais. Eric, quer uma dica de ouro? Dica de ouro. Eu venho aqui e coloco só mais 3. Por quê? Porque esse cara aqui, ele vai ser 2 peças, eu prefiro que ele venha maior do que menor. Vai dar diferença. Vou ter 2 engrossos aqui, 2 engrossos ali. Você acha que vai vir certinho o MDF? Vai nada. Já põe para mais aqui e a serra circular que se vire lá na casa do cliente, se precisar dar acabamento. Normalmente, para mais não tem problema nenhum. Vai ser parede, acabamento, enfim. E tem um ponto, eu ensinando vocês que agora acabei de lembrar. Eu dei desconto. Então aqui, ó, é mais 60, gente. Porque tem os 60 não. 10 milímetros que eu coloquei a mais, porque os 30 eu já tinha calculado. Então, menos 60, mais 10. Pronto, agora ficou top. É isso aí. Só que eu errei. Tá fino o tamponamento. Eu preciso colocar ele engrossado. Pronto, agora sim. Agora sim. E o tamponamento do lado de cá não tá engrossado, ó. Engrossado simples. Tem que ser engrossado. Pronto. Fechou com 10. Aí o que vai acontecer? Aqui eu apliquei a cor para tudo igual. Se eu quero colocar separado, é só eu clicar aqui, ó, escolher separadamente. Se eu quero ver o módulo, eu clico para aparecer o grupo aqui em cima. Vamos visualizar lá no nosso 3D. Enquanto isso, deixa eu permitir aqui. Dá muita diferença de uma marca para outra. Tem uns que dá 16. É a vida. Como faço a veneziana na horizontal? Alguém sabe?
Lá na plataforma, lá escolhendo não tem como, você vai fazer a veneziana na horizontal do mesmo jeitinho que eu ensinei a fazer o rasgo. Pega o módulo, explode, clica na porta, clica 2 vezes, para peça não encontrada no orçamento. Recalcule o orçamento. O que é isso? Peça não encontrada? Espera aí. Que doideira, que loucura. Já aconteceu com alguém isso aqui? Pode acontecer hoje o dia todo, Érico, comigo. Você pediu ajuda? Pedi. O que o suporte falou? É que você me ajuda também. Eu tive que voltar algumas coisas no módulo e refazer ele. Aí deu certo algumas vezes, outras vezes não. Só acontece em porta? Não. Aconteceu em tamponamento também. Aconteceu comigo também hoje. Eu removi uma régua superior e daí depois ele considerou e eu acabei cortando essa régua junto aí com o pano de porta. E como é que você resolveu isso aqui? Teve que refazer o móvel. Duplica ele. A gente duplicou ele e voltou ao normal. Você tá falando que eu tenho que duplicar ele aqui? É. Pera aí, deixa eu ver. Lógico que não é para acontecer, né? Mas Ó, a vou gente precisa duplicar ele aqui, Isso. beleza? E vou excluir esse aqui, É exatamente o que a gente fez. certo? Vamos ver lá. Essas horas dá vontade de dar uma bicuda, não dá não? Nem me fale. Ah, não, velho. Cadê o modo? Então, sumiu, aí agora você vai aparecer. Talvez ele fique faltando algumas peças. Como assim? Não, moço, faltar peça aí não adianta. A gente fez isso umas 2, 3 vezes, e mais funcionou pra gente cortar um módulo hoje. Não, é bom que tá gravado que o pessoal tem que entender o caso de uso certinho para pegar esse caso aqui. Ah, eu já vi que o meu tamponamento foi pro saco, né? Isso, falei que as peças iam sumir. Eu fiz umas 2, 3 vezes. Tá, ele voltou a peça que ele identificou, certo? Isso. Beleza. Então o tamponamento, não, mas o tamponamento ele sumiu na hora que eu dupliquei lá, né? Certo? Certo. Essas portas eu coloquei passante. Então o tamponamento que sumiu. Deixa eu ver no tamponamento. Grupo. Ele vai aparecer aí, talvez, mas ele não aparece no 3D. Não, não apareceu aqui não. Não, excluiu mesmo tudo. Não, mas de toda forma, como eu gravei aqui, o pessoal precisa pegar lá o. Eles pediram o que para vocês? Pegaram as informações assim? Pediram o link do orçamento, né? Tá, Pra então fuçar olha. junto comigo. Legal, eu vou cobrar deles amanhã também isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Eu anotei algumas pontuações referente a isso e pra gente ir conversando. Você não vai me Boa bater, noite. não, né? Oi? Se for me bater, eu não quero conversar, não. Não, é coisa simples que eu acho que o sistema consegue resolver pra gente. Sou todos ouvidos. Tipo que você tá fazendo esses módulos aí, e a gente precisava limitar, quando você faz o módulo agrupado, ele te dá as portas com os milímetros certo, né? 3 milímetros de distância, se você colocar, 4, depende de cada marcenaria. Aham. Mas quando você faz o módulo separado, não, né? Não. Aham. Beleza, então fica, vamos supor que a distância de módulos para você juntar aí fica, se esse módulo fosse 3 módulos aí, ia ficar 6 milímetros entre portas, né? Ah, Nos módulos. ah. Seria interessante a gente ter
na tela, nessa mesma tela aí, na configuração lá de... Como é que é? Ajuste de... Não, de estrutura não, é de... Agora deu um branco aqui. Como é que é, João? Porque a gente, na configuração do módulo, você coloca lá 3 milímetros, 4 milímetros. Seria interessante a gente ter essa opção quando a gente clica nessa tela de configuração de estrutura ou... Manda para mim um caso de vídeo, você consegue? Consigo. Isso, faz isso, porque eu entendo melhor. Não, beleza, eu vou fazer aqui assim, você tá até na tela. Seria interessante aí, quando a gente vai fazer a configuração de torno Express ali, um exemplo, No que só vai caso, mexer nesse módulo. falar que vai existir um módulo do lado para ele dar o desconto, é isso. Exato, ou a gente alterar ali, não, beleza, só abrir. Porque se já vai ter um módulo do lado, ele poderia entender que grudou nele quando a gente acopla ou quando a gente faz a junção do módulo, ele já entender. Para a gente não clicar na porta, alterar a porta. Por quê? Tem uma situação ruim nisso. Quando a gente, no nosso caso que nós temos router, as furações da caixaria não muda, né? Quando você muda qualquer coisa. Ó, não sei se você percebeu que eu mexi, lá tá com tamponamento, o tamponamento não veio para cá, ó. Mas na verdade eu nem vou mexer mais nesse módulo porque eu quero entender o que está acontecendo, porque ó, eu mexi na porta lá e a porta não mexeu aqui. Inclusive, deixa eu até... Mas, olha lá, aconteceu de novo. Tá dando... falar a verdade, aconteceu isso comigo hoje, o dia todo. Especificamente hoje. Não era... Já aconteceu uma vez, mas faz muito tempo. Mas hoje foi o dia todo. Hoje nunca tinha acontecido isso aqui comigo. Mas eu vou cuidar disso Boa aqui. noite, amigos. E aí, bom? Tudo bem? Ótimo. Maravilha. Deixa eu te contar, hoje também aconteceu bastante, eu fazendo um projeto, tá? E o que aconteceu? E assumiu as peças. Aí, na hora que eu cliquei em gerar orçamento, aí carregou a tela, entendeu? E apareceu as peças que tinha sumido. Não, peraí, deixa eu entender. A peça... calma aí. É o que aconteceu agora com você, né? Não sumiu o tamponamento seu aí? Ele sumiu aqui. Aí o que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa comigo hoje, tá? Aí na hora que eu cliquei gerar orçamento, aí ele recarregou e apareceu a peça. Ah, é? Tenta. O que vai acontecer? Mas aí fica difícil, né? Aí é bruxaria com adivinha. Aconteceu comigo hoje. Aconteceu. Eu estava mudando a cor do tamponamento do cliente, né? Aí o que aconteceu? Aí sumiu a peça, eu não conseguia ver a peça, não conseguia ver a peça. Aí eu peguei e cliquei gerar orçamento. Quando eu cliquei gerar orçamento, aí ele foi lá para o ambiente 3D, novamente lá, e apareceu as peças. Comigo também aconteceu hoje, a mesma coisa. Eu excluí uma peça e quando eu gerei o orçamento... Só me fala aqui, que horas que foi isso, assim? Mais ou menos o horário? Ó, hoje foi o dia inteiro, né? Hoje eu passei o dia inteiro na marcenaria fazendo Mas assim, orçamento. quando que você começou? Que horas que você começou? Que aconteceu isso comigo? Foi agora por volta de umas 4 horas da tarde. É porque essas informações são importantes, que eu sei que o pessoal subiu alguma coisa hoje. Comigo também. Foi depois do almoço, eu não consigo precisar o horário. No período da manhã estava normal. Hoje mais pro período da tarde mesmo. Então foi isso. Ô, Eric, teve uma situação que eu precisava fazer um tampo inteiriço. E aí o pessoal, chamei lá, tal, suporte, eles falaram que ia me dar um retorno. E aí, até hoje. Que horas você chamou hoje? Não, faz um tempinho já, sabe o que eu fiz? Eu peguei a base do canto daquele armário em L, e aí eu fiz o tampo com ele. Peraí. Me fala o e-mail da sua conta. O e-mail? Porque eu preciso de Eu te munição. mando.
Manda um Eu e-mail. usei, eu Manda acabei no WhatsApp. fazendo, sabe? Eu Não, fiz tá tudo lá. bem, mas eu falo o ponto de você se resolveu aí. Legal. Só que eu Assim. preciso do seu e-mail. Ué, cadê vocês? Aqui, ó. Eu preciso do seu e-mail só para eu conversar, sentar com o Breno e com o time de suporte e entender porque que não te retornou. Assim como eu vou pegar esse link aqui, ó, Sim. e essa gravação, sentar com o time de desenvolvimento para entender o que está acontecendo, porque eu acho que isso aqui foi depois que subiu alguma coisa. Isso aqui não pode acontecer. Sim, foi até uma questão, né, nessa época aí, foi uma questão que era um tampo, eu não sei, nunca tinha visto se tinha ou não inteiriço. Tem, no A tempo que eles chapa da, têm. quando a chapa dá 272 ali por 1,80 em L, aí Sim, eu faço inteiro o tampo, tá? Eu não coloco emenda. E certo. aí, isso, aí depois eu desenrolei lá com o canto e tal, eu consegui fazer. E aí eu joguei pro suporte, porque eu não encontrava, né? E aí foi tipo, mas já faz acho que já faz umas 2 Preciso da semanas ajuda já. aqui. Preciso da ajuda. Todo mundo que falou que aconteceu isso, manda um e-mail no chat aqui agora, por favor. As Sim, contas, ó, aconteceu comigo, aconteceu comigo, aconteceu comigo, aqui agora. Só para me ajudar aqui, rapidão. tá. E teve outra situação essa semana que eu tentei excluir umas réguas e ela não sumia. Hum, Era o canto também, mas era de guarda-roupa. E aí na situação embaixo dela ali eu tentei excluir. Aí sobrou 2 réguas, não excluía. Eu já tinha as réguas, entendeu? sim. Aí eu E falei, apareceu alguma mensagem para você? não aparecia nada. Eu excluía ela ali, tipo, quando aparece do ladinho, quer excluir essa peça, você vai excluir ela. Aí ela já voltava normal, tipo, como se fosse um bug. Na hora, como eu tava na correria, eu nem mandei nada. Mas Falei, você mandou alguma coisa lá? Não. não mandei. Eu preciso que vocês mandem, só, mesmo que se for para reclamar, só, deu erro aqui. Porque a gente sabe o momento, o time, o orçamento. Era bom. Na hora eu acabei vendo, falei, eu vou mandar. Depois esqueci, acabei não mandando. A Na- Elisa na- falou assim, ó, o e-mail que usamos é contato marcenaria ou marcenar@gmail.com. André, manda seu e-mail aqui também, porque eu já vou pegar tá, aqui, terminando aqui, eu já vou conectar com o Breno ali pra gente ver o porquê aconteceu isso, porque a gente pega todos os casos para já resolver. fechou. Peraí, deu erro aqui. Tá, eles estão online trabalhando. Já vou dar mais trabalho para eles. É isso. Porque aí eu consigo resolver rapidão. O meu já cortou já, hein? O projeto? Eu já rodei já, cortou. Não, tá certo, é isso aí. Era CNC, aí era reguinha, bobeira, sabe? Mas aí Não, já foi. a ideia é justamente, pessoal, por exemplo, ó, eu tenho certeza que se eu pegar aqui e refazer esse hack do zero, ele vai dar certo. Só que aí eu vou ter que Sim. refazer, entendeu? E aí, por que aconteceu isso? Eu preciso do caso, eu preciso aprofundar, os desenvolvedores precisam ver lá, ué. Tá gravado, tá os e-mails, aconteceu com vocês. Eu acho que até foi na situação, eu falei, velho, eles estão fazendo alguma atualizaçãozinha Não, hoje subiu, e dá um bug em outra situação que não tinha nada a ver. o meu papel aqui fala assim, eu fico com raiva também, que eu não gosto, que isso me atrapalha quando estou projetando. Eu tentei 3 Atrapalha vezes. no contexto da aula, porém, eu entendo também o lado dos meus sócios que, cara, código é um emaranhado de coisa que é muito desafiador conseguir pegar Aquela todos os loucura, pontos. né? Como é uma loucura, É então, muito tipo desafiador. assim, Pra é gente que melhor a só... gente estar passando e tentando consertar, né? Ponto é, o time tá ali, tá online já, a galera tá tudo ali trabalhando, eu já vou passar para Ó, eles os casos que eles aprofundam ali. Ainda mais que vocês me mandaram os e-mails, que aí a gente olha o chat lá, que vocês chamaram, aí a gente consegue pegar os orçamentos. Todos vocês que mandaram e-mail chamam no chat, né? o meu eu pedi naquela situação do tampo inteiriço, tipo, que era em cima, tal, aí ficou em aberto, ele falou, vou ver e tal, e eu te dou um retorno. Mas já faz um tempinho, tipo, foi coisa de, eu acho, de 2 semanas. No seu caso, eu quero entender por que não tinha retornado, por que esqueceram? Porque esqueceram, você concorda? Que aí, E você como não... eu tinha resolvido, então eu não fiquei procurando, eu falei, depois na conversa. Eu tô nos aulão direto também. É legal que eu tô aqui, eu chego lá já, na voadora já no Breno, né? E aí?
Chamar o Breno direto. Mas é isso aí, cara. É meu papel, né? Assim, é meu Não, papel. mas é top, é igual você fala, você ajuda nós pra porra aí e tal, e nós tá junto. Olha lá, eu não cheguei. Ali, ó, a Elisa falou assim: eu não cheguei, ela encontrou o problema e resolveu. Legal, eu faria isso também aqui, pô. Como é que eu resolvo Nós esse tenta problema? o máximo Só que a fazer ideia aquela rápida. é que quando você põe a mão, gente, a tendência da erro é muito grande. Toda vez que você vai fazer alguma coisa manual de customização, tem que ter muita atenção. E eu cansei de errar. Faz parte. Cansei de errar. Teve um erro uma vez que eu fiz. Eu errei a altura de porta de um closet. Closet não. Era um closet do cliente, eu vendi só as portas para ele. E aí a gente estava fazendo outra obra e eu peguei meio que uma reforma, sabe? E ele morava no 18º andar. Não cabia a porta no elevador. Nós subimos tudo de escada. E eu errei a altura da porta. Meu Deus. Com a falta de atenção. Sim, velho. Ai, meu Deus, meu coração até acelera. E o meu desejo é que esse tipo de coisa ele não aconteça com vocês também. E aí tem um ponto aqui também que eu reparei, a porta, ela ficou maior aqui, ó. Quero entender o porquê. Não sei se eu coloquei porta passante ou não, mas enfim, eu nem vou mexer mais nesse projeto aqui para a galera usar ele de exemplo. Fala, Nicolas. Ali se colocou passante sem o tamponamento. Aí quando você acrescenta o tamponamento, ela dá como passante ainda ou ela fica para baixo ou rende o tamponamento? Não, no caso, se você colocar tamponamento e colocou a porta passante, ela vai ficar rente ao tamponamento. Ela considera o módulo como o limite dela. Uhum. O fim do módulo. O fim do módulo. Então eu teria que colocar o tamponamento e colocar depois a porta como passante para ela passar o tamponamento. Não, o tamponamento sempre vai ser um corpo estranho. Você Ah, precisa colocar, por exemplo, o módulo tem 500 e você quer que o passe do tamponamento 10 e o uhum. tamponamento é de 15, aí vai ficar 500 mais 15 mais 10 a altura da porta, ou seja, mais 25 de altura do tamponamento passando, entendeu? Entendi. Tá? Boa pergunta, boa observação. Alguém tem mais alguma dúvida? Tudo certo? Eric, pode repetir aí sobre a porta passante em relação ao tamponamento? A professora está aqui Dúvida hoje? disso também. Eu tenho Ela dúvida também tem disso dúvida, também. hein? Eu também tenho. Aqui hoje me ensinaram aqui. Falou, velho, volta lá, edita aqui, duplica aqui que vai dar certo. Qual que é a sua dúvida, Lu? A porta passante? Isso, eu sempre acabo conferindo a medida da porta, assim, fazendo o cálculo, né, manualmente e confiro se está realmente. Porque pela AMD eu tenho dúvidas se está considerando tamponamento ou não. Tem luz no ambiente. Ó, eu acabei de fazer uma caixa, certo? Aqui, ó. Eu vou adicionar uma porta. MDF, porta de giro normal. Uma porta, eu vou colocar que é passante em cima. E eu vou colocar aqui, ó, que ela vai passar 25 milímetros. Por quê? Eu sei que eu vou adicionar um tamponamento de 15 em cima dessa caixa e além do tamponamento eu quero que ela passe 10 milímetros. Por isso que eu adicionei aqui 25. Feito isso, vou clicar em adicionar o tamponamento e adiciono um tamponamento aqui, qualquer. Só que o tamponamento ele saiu engrossado. Deixa eu editar aqui e vou colocar o simples. Pronto. Aí, vamos lá. Vamos lá no nosso ver como é que vai ficar. Ó, a porta ela ficou maior a espessura do tamponamento e mais 10. Ah, Eric, por que o tamponamento entrou para dentro da porta? É porque eu não mexi na profundidade do tamponamento.
E aí você tem como mexer, né? Porque o tamponamento é para tampar a porta. E aí, se ele é para tampar a porta, eu preciso recuar à medida que eu quero. Mas a base de cálculo é essa. Entendeu, Elo? Tá, o Thales falou assim, ó. Não considero o tamponamento, sempre volto ele 20 milímetros, fica como se eu tivesse alinhado, porém cria a cava. É isso mesmo. Que aí eu reduzo a profundidade aqui de quanto? Aqui no caso eu tenho que reduzir 19 milímetros da profundidade do tamponamento, ó. 18. 18 milímetros fica certinho no fundo e na frente. Vamos ver aqui, ó. Onde é que muda? Aqui, ó. Ó, Menos mover 18. para trás. Aí você vem aqui, ó. Profundidade. Não, no caso aqui é 19, ó. Ó, 0. E aqui eu coloco mover para trás. 15, né? 15 milímetros. Que é os 15 da porta. Não é isso? Vamos ver lá no 3D? Eu poderia também explodir aquele móvel e movimentar na mão ali o tamponamento. Mas colocando a porta e depois colocando o tamponamento, dá certo também? Dá. Dá certo também. Olha lá, ó. Isso aí, ó. Tá vendo? Certinho. Certinho. Desconto a porta menos 20. Desconto a porta menos 20. Dá também. Aí é É um que caso. ele considera ele recuado, né, Eric? Ele faz o acabamento dentro. Ele considera recuado e faz o acabamento dele. Ah, é porque o Thales está falando. Se Como se fosse fosse uma aéreo. cava, né? Se fosse aéreo assim, ó. Não, putz, O total. aéreo é o Aqui, ó. contrário, é. O aéreo é igual o que o Thales está falando aqui, ó. Ou então inferior também, tanto faz. Mas ele está falando o seguinte, ó. Aí você abre a porta aqui, só que aí você deixa alinhado o tamponamento e recua ele aqui, ó. Deixa eu Isso explodir, recua, correto. ó. É Cliquei que aqui. hoje os projetos da arquiteta vêm também da outra forma, né? Olha lá, ó. Fica assim, ó. Aí você dá uma fitada aqui, só que a porta vai estar da mesma altura do tamponamento, vai ficar top. E porta de Isso. correr? Eu fiz Porta de hoje esse correr. daí no banheiro. Eu adicionei um rasgo e em um nicho, fui em decorar LED e adicionei, mas não apareceu LED. Bicho, não apareceu LED, assim, ó, LED. Aqui, ó, LED. Clicou nele, ele vai aparecer aqui no meio, ó. Tá aqui. Testa de novo aí. E porta de correr? E porta de correr o quê? Não entendi. Porta de correr. Porta de correr não é passante. Como coloca a porta de correr? Se for como coloca a porta de correr, é na tela de estrutura. E aí, obviamente, que tem as caixas que é de porta de correr. E se você pega uma caixa normal, comum, um balcão, por exemplo, e vai colocar uma porta, tem a porta simples e a deslizante sobrepor. Igual essa aqui, ó. Remover porta, ó. Deixa eu voltar aqui. MDF. Porta de correr sobreposta ou simples. Suspensa vai usar um kit tipo desconto de suspenso, de Dominus. Não aplica, né? Existe porta de correr passante? O kit Dominus é passante, mas a funcionalidade é outra. É outro contexto. Entendeu? É só por causa do kit, mas aí quando você escolhe o kit, ele já aplica os descontos certinho. Aí é uma parte mais técnica de kit. Ô, Moura, você quer falar alguma coisa? Seu microfone tá estragado, mas você pode mandar mensagem aí, ué. Érica, a porta Você vai passante que ela quer não seria dividir ambiente? Será? A maior dúvida acho que é essa. Se for, pessoal, porta de ambiente, que é a porta de passagem, aqui, ó. Você vai escolher sempre partes de imóveis e vai escolher a opção tamburato. Você faz porta de passagem, aquele trilho em U, você faz tudo com ela. É claro, Robson. Você pediu desculpa não, mano. Vamos lá, ó.
a porta de passagem, você está falando? É? Oi? Não, do LED. Ah, do LED. Vamos lá no LED. Vamos lá. Ó. Você vai em decoração, adicionar decoração, digita LED aqui, ou vem aqui, ó, em iluminação. Mas eu vou digitar LED direto. Aí aparece os LEDs aqui. Luz branca, luz fria, luz amarela, clicou, ele vai aparecer. Eu aconselho você sempre colocar 150 de altura. Eu achei, foi os testes que eu fiz, que o render ficou legal. Que aí diminui muito a iluminação. Ó. Lá tá com 150 ó, de altura. Posicionado, eu posicionei lá. Entendeu aqui? Peraí, o meu rasgo ali eu fiz com 1.3 de largura, porque eu uso a capinha difusora, né? E fiz um de profundidade, que é o normalmente que eu uso. Legal. Daí eu vim aqui, ó, daí vim aqui LED, né? Daí eu coloquei aqui, ó, fita LED luz quente amarelada. Cliquei nela, né? Ela apareceu lá. Fita LED quente. Ok? Já apareceu? Apareceu? Para mim não. Quer ver? Eu vou virar a câmera aqui. Não apareceu a fita de LED no seu 3D? Nem no 3D e nem no... no 3D eu tô, aham. E daí eu pensei, vou renderizar, ver se vai aparecer no render, de repente. Ctrl R, aperta. Ctrl R. Ctrl R. Alterações que você fez talvez não sejam salvas. Salva, clica para salvar aí. Tá gerando aqui lá, carregando. Um segundinho aqui. Então ele não salvou. Vou ter que ir lá no decorar, quero ver se ele salvou o meu rádio. De toda forma, é para aparecer, não tem motivo para não aparecer. Sim. Aí é algum contexto de navegador, alguma coisa do tipo. Você chegou a pedir ajuda no suporte? Não, eu tô fazendo isso agora. Ah, mas... É que eu tava com um projeto ali, daí eu não... para mim, porque eu pego o caso específico seu, para tratar, entender com calma. Tudo bem? Ok, beleza, então. Pode prosseguir, então. Valeu. Valeu. Alguém tem mais alguma dúvida? Pode falar, Nicolas. Não é quase basicamente sobre o que a gente está falando agora, mas ali, na régua, quando a gente põe a régua num gabinete, vamos supor, de cozinha, ele acompanha a cor da porta. Teria como bolar alguma opção para ele acompanhar a cor do tamponamento e a gente escolher? Peraí, vamos lá. Você fala essa régua aqui? Isso. Não, essa régua aqui acompanha a cor da estrutura do móvel. Estrutura do móvel, isso. Isso. Geralmente a estrutura do móvel a gente acaba fazendo uma cor, quando você põe ela em pé, ela acompanha a cor da porta. Isso, quando ela coloca ela em pé, ela acompanha a cor da porta, verdade. Isso. Sim. E eu fiz um móvel para o cliente e ele queria a cor da régua em pé na cor do tamponamento. Certo, aí é só você clicar aqui, ó, explode móvel, clica e muda, clica 2 vezes deu aquele negócio de novo. Clica no móvel, explode ele, clica 2 vezes na peça, aí muda a cor aqui, ó. Eu consigo mudar só ela daí? Consegue. Maravilha. Aí você clica e salva, aí muda a fita também, tá? Né? E você salva. Beleza. Aí vai mudar. Valeu. Só essa. É de boa. Beleza? Valeu. Falou, valeu. Mais alguma pergunta? Eric, nessa opção que você clicou para mudar a cor, a gente não consegue mudar a espessura, né, da chapa. Não, por que não consegue, pessoal? Vou explicar. Já pediram isso algumas vezes para a gente, só que como que nós geramos as furações, se muda a espessura, muda todos os parâmetros de furação, certo? Aí nós estamos pensando em como fazer isso
no ponto que vocês saibam que estão fazendo a mudança e que vocês vão perder as furações caso existir. Né? Tem que pensar em todo um contexto. Entendeu? Não, beleza, eu tô falando isso porque o que acontece? Teve casos, como a gente usa a Halta, e a gente, por conta de uma peça, eu tive que cortar uma chapa. E o que acontece? É lógico que eu não cortei, né? Porque eu utilizo o Aspire antes para dar uma conferida em alguma coisa, depois eu mando pro Rex ou assim diante. Mas se eu conseguisse mudar uma base que não ia me atrapalhar em nada no armário, eu economizava uma chapa. Não, eu Exatamente entendi. isso. Aí, o que eu aconselho você a fazer de imediato? Que eu acredito que você deve ter feito. Deleta aquela peça e já cria outra em peça avulsa aqui, ó. Tem isso. É que eu já joguei para lá e já configurei na chapa Ah, tá. Aí você do já Aspire. puxou na outra lá, né? Já puxei na outra. Mas Entendi. assim, são essas opçõezinhas legal que mudaria muito o contexto de você mudar as pecinhas e essa situação que eu te falei, mas eu vou fazer um videozinho de algumas coisas que ajudaria muito, se der para fazer no futuro, vai ser ótimo. Com certeza. Nós estamos todos ouvidos aqui, vamos colocando na fila, porque a Formobile a gente vai fazer lançamentos bem significantes mesmo. E aí depois a gente vem pegando tudo que é pequenininho, a gente vem fazendo um lançamento por dia aí, Show. dá mais volume, tá bom? Maravilha. Galera, nós temos aulão na segunda-feira. E eu vou passar o tema para vocês depois. Quero desejar para vocês um excelente sexta-feira. Chegamos no final de semana. Para quem trabalha, excelente trabalho também, né? Eu não vou trabalhar no sábado, vou descansar. Mas a gente se vê na segunda. Fechou? Combinado? Agora eu vou